Olá, pessoal. Eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e esta é uma aula para a turma do 8º ano B. Bom, pessoal, então, para essa aula, nós iremos utilizar a apostila de vocês, a apostila 2, no capítulo 10, o sistema urinário e equilíbrio do corpo. Então, assim, na próxima aula, nós iremos ver o conteúdo de física. Essa aula nós iremos ver o conteúdo de biologia, porque é o último capítulo dessa apostila. Na próxima aula, nós iremos dar continuidade ao conteúdo de física. O sistema urinário e o equilíbrio do corpo. Então, ao longo do ensino fundamental, a água foi constantemente estudada, quer como habitat dos seres vivos, quer como substância presente nos organismos. Mas foi só nesse ano que estudamos a água como principal componente do plasma sanguíneo, que transporta uma grande quantidade de substâncias dissolvidas. Estudamos também que ela é reabsorvida no intestino grosso. E se somarmos a isso o fato de que o organismo humano é formado por cerca de 70% de água, que pode variar de órgão à idade, fica clara a importância dessa substância. Porém, ao longo do dia, perdemos muita água, principalmente por meio da urina, das fezes, do suor e da respiração. E essa perda deve ser reposta com a ingestão de bebidas e alimentos. Não parece, então, que urinar é um desperdício de água e perder a água para respiração. Essas e outras perguntas vão ser respondidas ao longo desse módulo. Então, assim, pessoal, nós vamos estudar agora sobre o sistema urinário e o equilíbrio do corpo. Então, como esse texto que eu acabei de ler para vocês nos fala, a água ela está presente no plasma sanguíneo, mas a água ela está presente também em outros líquidos que nós temos no corpo, como a linfa, o líquido encefalorraquidiano, o líquido sinovial, líquidos cavitários, o líquido intersticial que nós temos entre as células. Então, a água ela está presente, está muito presente no nosso organismo. E é necessário que haja um equilíbrio hídrico no nosso corpo. Daí entra o nosso sistema urinário. Então, nós vamos repor a água e nós perdemos a água. Então, a gente precisa entender como que funciona esse equilíbrio do corpo. Nessa imagem, nós podemos ver que o sistema urinário ele é formado pelos rins, ureteres, bexiga e uretra. Então, essa é a anatomia do sistema urinário. Então, vejam que nós temos dois rins, nós temos os ureteres, que levam, a urina para a bexiga urinária. Nós temos, nessa imagem, nós podemos ver a artéria aorta, podemos ver as veias renais e as veias cavas e, importante também, o canal da uretra. Bom, pessoal, então assim, o sangue, como nós já aprendemos, ele circula em todo o nosso organismo. Então, o sangue, ele transporta várias substâncias. E o sangue, ele também transporta resíduos. Por isso, ele deve ser filtrado. Quem vai fazer a filtração do sangue são os rins. Então, o sangue, ele entra nos nossos rins e ele entra nos nossos rins através das veias, o sangue vai ser filtrado, o que é útil volta para o nosso corpo através das artérias e o que não nos serve mais forma a urina, que vai ser armazenada na bexiga urinária. Então, olhem essa imagem, nós temos um corte dos rins que apresenta a pirâmide de Malpighi, onde estão os ductos coletores, a medula renal, o bacinete, os ureteres, a veia renal e a artéria
renal. Pessoal, os rins são formados por essas estruturas denominadas néfrons. O néfron, ele tem o que nós chamamos de a cápsula, essa cápsula glomerular, e os rins, ele tem essa cápsula glomerular, e aqui dentro, simbolizado, né, de vermelho, nós chamamos essa estrutura de glomérulo de Malpighi. Os néfrons, eles têm esses ductos, né, o ducto distal e o ducto proximal, lembrando que essas palavras, distal e proximal, refere-se às cinturas. Então, quanto mais longe, no caso dos rins, quanto mais longe da cintura escapular, nós chamamos a estrutura de distal. E quanto mais perto da cintura escapular, no caso dos rins, nós chamamos de proximal. Então, os rins, eles possuem os ductos túbulos, né? Túbulos proximais, túbulos distais. Ele possui esses ductos coletores. Então, aqui embaixo, onde vocês podem ver que tem a parte azul e uma parte vermelha, né, que se ramificam, nós chamamos de alça de Henle. É nessa parte que o que é útil volta para a corrente sanguínea. E o que não é útil, dentro aqui desses túbulos, forma o que nós chamamos de filtrado. Ao desembocar aqui nos ductos condutores, recebe o nome de urina. Bom, os ureteres, a bexiga e a uretra. O produto final desse processo de filtração, a urina, é conduzido por ductos condutores até um canal maior, o bacinete, ainda dentro do rim. De lá, a urina será conduzida, né, sairá pelos ureteres até a bexiga urinária. A bexiga urinária é um órgão de musculatura lisa e é capaz de armazenar de 700 a 800 mililitros de líquido. A urina é eliminada pela uretra, um canal que apresenta anéis musculares, que são esfíncteres, que controlam a contração, né, a saída do líquido. O controle da micção, que é o ato de urinar, é uma combinação de contrações voluntárias e involuntárias, mas deve ser aprendido pelas crianças. Até isso acontecer, o ato será involuntário. Bom, então assim, a sensação de bexiga cheia e a vontade de urinar acontecem quando certa quantidade de urina pressiona as paredes musculares da bexiga. Isso produz o estímulo que será levado ao encéfalo, através de um nervo. Bom, o que mais é eliminado? Então, apesar de associarmos urina com algo sujo, é um líquido estéril porque não tem a presença de bactérias. Se não tiver nenhum problema, a cor da urina, a urina não vai ter um cheiro, não tem um cheiro e ela tem uma coloração clara. Excesso de algumas vitaminas, de sais e alguns pigmentos presentes nos alimentos e medicamentos podem mudar a cor da urina. Bom, a excreção. Então, o que é excreção? Excreção é a eliminação de resíduos celulares. Então, as fezes não podem ser consideradas como excretas. As fezes são restos de alimentos que o nosso organismo não conseguiu, né, não consegue absorver. A excreção tem a ver com a eliminação de resíduos celulares. Então, para realizar toda e qualquer atividade, até mesmo para manter o nosso metabolismo basal, os seres vivos necessitam da energia. A obtenção de energia é feita através de um conjunto de reações químicas que ocorrem em nossas células, chamadas de respiração celular. Essas reações se iniciam principalmente com a glicose. Então, o que vai acontecer? A glicose, na presença do gás oxigênio, dentro das mitocôndrias, que é aquela organela celular, ela vai acontecer uma reação química que vai produzir gás carbônico, água,
e energia. E esse gás carbônico e a água precisam ser eliminados do nosso organismo. E, em outras palavras, né, nós podemos dizer que os produtos das reações metabólicas, elas têm diferentes destinos. Então, se forem prejudiciais, como o gás carbônico, ela deve ser eliminada. Compostos nitrogenados. Então, a produção da energia nas células não acontece apenas por meio da transformação da glicose, como apresentado no bloco anterior. Os ácidos graxos, provenientes das gorduras, aminoácidos provenientes da digestão das proteínas, também são utilizados na produção de energia. Isso, pessoal. Então, assim, além da glicose, que é um tipo de carboidrato, numa situação extrema, o nosso organismo também pode utilizar como fonte de energia lipídios e proteínas. Então, para serem utilizados na produção de energia, os aminoácidos passam por várias transformações, que são reações químicas, nas células do fígado, e é formado um composto nitrogenado conhecido como ureia. Pessoal, a ureia é uma substância tóxica que não deve permanecer no nosso organismo. Por isso, a ureia deve ser transformada. Aliás, a ureia ela deve ser eliminada, porque uma das substâncias que são provenientes da digestão das proteínas é a amônia. E a amônia é uma substância tóxica. É a amônia que vai ser transformada em ureia, e a ureia deve ser eliminada. Então, quando o sangue passa pelos rins, a ureia é retirada com um pouco de água. Isso responde a um dos nossos questionamentos feitos no módulo. A urina não é um desperdício de água, é uma forma do nosso organismo eliminar aquilo que não é mais útil para nós, Bom, outros compostos nitrogenados. A ureia não é o único composto nitrogenado excretado pelos animais. Existe também a amônia e o ácido úrico. O tipo de excreta a ser eliminado tem muito a ver com o ambiente que o indivíduo vive. Então, por exemplo, a amônia é um composto nitrogenado altamente tóxico e deve ser eliminado rapidamente. Para que isso aconteça, é necessária uma grande quantidade de água. Bom, então veja bem, os animais terrestres excretam ureia ou ácido úrico. O primeiro exige pouca água para ser eliminada, enquanto o segundo é um tipo de excreta que menos águas requer. Então, nós podemos classificar os seres vivos de acordo com esses resíduos que eles vão eliminar, se é a amônia, se é o ácido úrico ou a ureia. Nesta página, nós podemos ver o quê? A maioria dos animais aquáticos, eles eliminam amônia, porque por viver num ambiente aquático, tem uma grande disponibilidade de água capaz de dissolver esse material que é tóxico. Já os mamíferos, alguns anfíbios, tubarões e alguns peixes, são seres ureotélicos, ou seja, eliminam a ureia. E aves, insetos e muitos répteis, gastrópodes terrestres, por exemplo, eles eliminam o ácido úrico. Então, são animais uricotélicos. Essas setas indicam a quantidade de água. Então, os animais que liberam amônia necessitam de mais água e os animais que liberam ácido úrico necessitam de menos água. Bom, as outras funções do sistema urinário. O sistema urinário exerce um importante papel no controle da composição química do sangue. Então, os rins podem ser considerados os executores da filtração, enquanto os néfrons costumam ser chamados de unidades de filtração. Bom, à medida em que os rins ajudam a controlar a quantidade de água no organismo, eles também regulam o volume de água do nosso sangue. Além disso, nossa urina ela é ligeiramente ácida, pois os rins também ajudam a regular o grau de acidez do nosso
sangue, retirando algumas substâncias que provocam o seu aumento. Bom, essas funções, né, dos rins explicam o uso da urina como indicativo de saúde dos pacientes. Bom, então, por isso que nós fazemos exames de urina, porque ele pode estar associado também, né, às modificações da urina com alguns tipos de doenças. Na área da medicina, que trata dos sistemas urinários masculino e feminino, bem como o sistema genital, masculino, é a urologia. E o estudo da anatomia e da fisiologia dos rins é a nefrologia. Bom, de olho na transpiração. Então, não são apenas os rins que eliminam a água e sais do nosso corpo. Existem também as glândulas sudoríparas que eliminam o suor. Durante muito tempo, ensinou-se que o suor era uma forma de excreção, mas a quantidade de excretas desse líquido é muito pequena, se nós compararmos com a urina. Então, por outro lado, a eliminação de água pelo suor, ele vai funcionar, pessoal, na verdade, como uma espécie de regulador de temperatura. Então, quando transpiramos, a água evapora e rouba calor da nossa pele, diminuindo a temperatura do corpo. Lembre-se que os animais homeotérmicos, ou seja, possuímos uma temperatura constante. Nós somos animais homeotérmicos, que mantêm essa temperatura constante. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 272, atividade 1, o exercício da página 275, atividade 2, e os testes da página 277. Muito obrigada e até a próxima aula.